Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Carla Araújo. E hoje eu quero contar um pouco para vocês a história da minha viuvez. Sim, eu era uma jovem que, como diz, eu não queria me casar. Eu não tinha esse sonho de me casar. Eu fui criada, né, como diz, só pela minha mãe. Recebia muitos conselhos de ser independente, conquistar primeiro minhas coisas, para depois eu me casar. Só que, aos meus 17 anos, eu voltei para a igreja, porque foi assim: aos 11 anos de idade, eu aceitei a Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Quando a gente se mudou para Goiânia em 97. Então, nós moramos 3 anos aqui. E durante esses 3 anos, né? Se eu não me engano, foi no último ano. Eu aceitei o Senhor Jesus como o único Salvador da minha vida. Comecei a congregar. E aí, a gente teve que voltar lá para o interior para morar lá. Então, quando eu fiquei lá, a gente acabou não se firmando em nenhuma igreja. A gente visitava várias igrejas, porém a gente não congregava em nenhuma igreja. E nessa época, né, eu estava adolescente, comecei a conhecer as coisas do mundo, ia em festas, e eu fiquei um bom tempo sem me firmar, assim, direito na igreja, né, com Jesus. Segui uma doutrina, né, de igreja. E aí, com 17 anos que eu resolvi voltar para a igreja, voltar a congregar. E aí eu resolvi querer namorar. Já tava, né, na flor da idade, resolvi querer namorar. Só que o namoro que eu tive lá, que foi o meu primeiro namoro, não foi com um cristão. Então, durou pouco. Foi pouquíssimo o meu namoro. E aí a gente resolveu no ano seguinte, né, a mudar para Goiânia. Mudamos de igreja. E aqui, né, eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas e fiquei solteira até os meus 24 anos, se eu não me engano. Mas aí eu comecei a conversar com uma pessoa e ele era lá da minha cidade também. Só que também morava aqui em Goiânia. E aí, de tanta insistência dele, eu resolvi aceitar, né, o namoro, pedido de namoro dele. E aí, ele não era cristão na época, mas resolveu ir para a igreja comigo, resolveu batizar e a gente resolveu casar com poucos meses de namoro. Como a gente já se conhecia da mesma cidade, nós tínhamos estudado na mesma escola, então nós resolvemos nos casar. 20 de dezembro de 2014, nós nos casamos. E a gente ficou uns meses morando aqui. E foi aonde que eu comentei no primeiro vídeo ainda, né? Que a gente teve que mudar por um tempo lá pro interior. Por quê? Porque eu tinha sofrido um assalto na nossa casa aqui em Goiânia. E eu fiquei com trauma. Tava com muito medo. Foi uma época muito difícil na minha vida. Eu senti muito medo. E aí a gente resolveu morar um tempo lá no interior, que foi São Luís Montes Belos, Goiás. E a gente ficou 1 ano e meio morando lá.
Foi uma época boa. Uma época que me deixa saudade, sabe? Uma época que teve as suas dificuldades, como todo ano tem, né? Mas foi uma época boa da minha vida. Só que acabamos ficando desempregados. Depois, nessa época, a gente voltou, foi morar em Paraúna, Goiás. Fui a trabalho, fui porque eu tinha conseguido lá uma vaga de trabalho. E a gente foi, ficou lá poucos meses. Eu não me adaptei, eu não gostei da cidade, eu não gostei. A cidade em si é boa para passeio, porém para mim morar, eu não me senti bem, não gostei. E aí a gente resolveu voltar para Goiânia. E foi no ano de 2017. Voltamos para Goiânia, arrumamos trabalho, né? Começamos a viver novamente aqui, em Aparecida de Goiânia. Só que a vida é cheia de surpresas, né? A gente não espera. Deus, ele tem os planos dele, a forma dele trabalhar na nossa vida. E aconteceu o inesperado. Em um dia comum, uma terça-feira, eu fui trabalhar, eu vi o meu esposo a 1 hora da tarde, ou próximo da 1 hora, se eu não me engano. E quando foi às 6, eu recebi a notícia lá no meu trabalho que ele tinha caído de uma árvore no fundo de casa. E quando eu cheguei no local, ele já tinha falecido. Então, foi uma situação muito difícil. Eu tive que enfrentar isso inesperadamente, né? Porque quando uma pessoa ela tá doente, você automaticamente já espera, né, que aquela pessoa possa piorar e virar óbito. Mas quando a pessoa tá saudável, quando a pessoa tá normal, né, vivendo uma vida plena, e de repente você recebe um baque desse, um susto desse, gente, você fica sem chão. É uma situação assim muito difícil, que eu não desejo isso para ninguém, porque é uma situação muito dolorosa, muito. Você ficar viúva ainda tão jovem, tão cheia de planos. Eu estava com 29 anos na época, tinha acabado de fazer 29 anos. E o meu esposo, ele estava com 32, ia fazer 33 anos no mês seguinte. Então, o tempo dele se findou aqui na Terra. Porque Deus, quando a gente nasce, a gente já tem uma data final. Nós só não sabemos qual é, né? Como diz aí o Cláudio Duarte, quando chama a sua senha, você tem que estar pronto, preparado, porque não tem como você passar ela para outra pessoa. Não é igual no banco, você não quer a sua senha, você pode dar para um, pode dar para o outro, pode passar para frente. Não, a morte, né, ela não escolhe nem dia nem hora. E somente Deus é que sabe, né, o tempo de cada um. Eu posso estar aqui falando com vocês agora e daqui a pouco eu posso não ter mais essa oportunidade. Então, eu passei por essa viuvez aos 29 anos. A gente estava cheio de planos, cheio de sonhos. A gente sonhava em ter filhos. E, infelizmente, né, as circunstâncias tiveram que mudar. Não por nossa escolha, mas pela escolha de Deus. Deus, ele tem a forma, né, de agir, de tratar, de trabalhar. E por mais que às vezes a gente procura por respostas, a gente não vai ter aqui na Terra essas respostas. Então, vai ter um dia que a gente vai ter a oportunidade de perguntar para Deus o porquê de tudo isso, né? Então, passei pela viuvez,
mas estou aqui, casada novamente. Ainda não tenho filhos, porque também tem um tempo determinado por Deus. Deus ainda não quis me dar filhos. Estou na dispensação dele, esperando a boa hora, a boa vontade dele, o tempo perfeito dele, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu estou aqui na dispensação do Senhor, esperando o tempo certo do Senhor, o tempo que ele determinou para minha vida. No próximo vídeo eu vou contar sobre o meu casamento atual. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado de conhecer mais uma parte da minha história. Fiquem ligadinhos aí, porque ainda tem muita coisa pela frente. E até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo e até o próximo.